Segredos ocultos e fatos estranhos sobre o Rio de Janeiro. Quando pensamos no Rio de Janeiro, a primeira imagem que vem à mente costuma ser a de praias ensolaradas, o Cristo Redentor de braços abertos, ou o samba contagiante do carnaval. Mas por trás dessa vitrine turística que encanta o mundo existe uma cidade cheia de histórias pouco contadas, lugares esquecidos e episódios tão estranhos que parecem saídos de um livro de ficção. Neste vídeo, vamos explorar os segredos ocultos e os fatos mais misteriosos sobre o Rio de Janeiro, histórias que não aparecem em guias turísticos, mas que ajudam a entender a alma complexa da cidade maravilhosa. O Rio é uma cidade de contrastes, entre o mar e o morro, entre a glória imperial e a desigualdade urbana, entre o visível e o oculto. É justamente nesse espaço de sombras e silêncio que moram os episódios mais fascinantes. Túneis abandonados sob o centro, escadarias que não levam a lugar algum, praias que sumiram do mapa e monumentos que quase ninguém nota, tudo isso forma uma geografia secreta do Rio, que pulsa viva, mesmo longe dos holofotes. São vestígios de um passado que insiste em sobreviver. Além dos fatos históricos inusitados, há também o lado sobrenatural. O Rio é uma cidade profundamente marcada pela espiritualidade, com raízes em religiões afro-brasileiras, católicas, esotéricas e populares. Por isso, não faltam lendas urbanas, aparições e rituais escondidos entre as pedras, igrejas e florestas urbanas. São histórias que não constam em documentos oficiais, mas que resistem pela força da oralidade e da memória popular. A proposta deste vídeo é guiar você por um Rio de Janeiro invisível, que respira por baixo da paisagem moderna. Um rio que provoca, assombra e intriga. Aqui, cada esquina pode esconder uma história não contada, e cada rua pode ser a porta de entrada para um passado enterrado. Se você acha que já conhece o Rio, prepare-se para ver a cidade sob uma nova perspectiva, mais enigmática, mais profunda e infinitamente mais fascinante. Então ajuste o volume, acomode-se bem e venha com a gente descobrir os segredos e fatos estranhos que fazem do Rio uma das cidades mais misteriosas do planeta. Porque o verdadeiro Rio não é só aquele que se vê, é o que se sente, se pressente e, às vezes, se teme. Parte 1. A cidade que já foi capital de um império europeu. Pouca gente sabe, mas o Rio de Janeiro foi, por um breve período, a capital de um império europeu. Em 1808, com a chegada da corte portuguesa fugindo de Napoleão, a cidade se tornou oficialmente a capital do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Foi a única vez na história que uma capital europeia foi transferida para fora da Europa. Esse fato transformou o Rio numa metrópole de importância estratégica global. Com a vinda da corte, a cidade passou por mudanças radicais. Bibliotecas, escolas e instituições culturais foram criadas às pressas para abrigar o que antes era exclusivo da elite portuguesa. O acervo da Biblioteca Nacional, por exemplo, nasceu desse deslocamento. Muitas construções erguidas nesse período ainda existem e passam despercebidas no cotidiano dos cariocas. A chegada da família real também trouxe hábitos e costumes europeus que moldaram o estilo de vida da elite brasileira. O chá da tarde, o gosto por ópera e o refinamento das roupas começaram a se popularizar entre os nobres locais. Era o início de uma mistura cultural única que daria ao Rio um ar cosmopolita. Esse episódio ainda carrega consequências no imaginário e na estrutura urbana do Rio. Os bairros centrais, como Glória, Catete e Flamengo, guardam traços dessa era monárquica. Muitas ruas e palácios têm suas origens exatamente nessa época de transição entre uma colônia esquecida e uma capital imperial. Mais do que uma curiosidade histórica, essa mudança de status explica muito da importância cultural, política e econômica do Rio, até os dias de hoje. A cidade não apenas foi o centro de decisões do Brasil, mas também já comandou um império europeu inteiro por quase 13 anos. Parte 2. A lenda da Caveira do Arpoador. A Pedra do Arpoador, entre Copacabana e Ipanema, é um dos pontos turísticos mais visitados do Rio. Mas poucos sabem que esse cenário paradisíaco carrega uma lenda macabra.
a da caveira que aparece nas pedras durante noites de maré baixa. Segundo antigos pescadores, essa caveira seria de um navegador espanhol que morreu tentando escapar de um naufrágio. Reza a lenda que, em certas noites, é possível ouvir gemidos vindos da pedra e, em raras ocasiões, ver a tal caveira brilhando sob a luz da lua. Muitos afirmam que isso acontece sempre antes de grandes ressacas. Há quem diga que a aparição seria um aviso dos espíritos do mar, alertando sobre algum perigo iminente. Essa história, contada de geração em geração, se mistura com o misticismo característico do Rio. A cidade, com sua forte ligação com religiões afro-brasileiras, o catolicismo popular e o espiritismo, é terreno fértil para lendas como essa. Elas moldam o folclore urbano carioca e criam uma camada invisível sobre os cenários mais conhecidos da cidade. O Arpoador, hoje cenário de selfies e pôr do sol, tem essa dualidade fascinante, enquanto é símbolo de beleza, também esconde histórias de medo e mistério. Os mais antigos evitam andar sozinhos por lá em noites muito silenciosas. A tradição oral mantém viva essa história, mesmo que os mais céticos a ignorem. Essa lenda pode parecer apenas um conto de pescador, mas revela como o Rio de Janeiro também é feito de medo, superstição e simbolismo. Cada pedra, cada maré, cada canto da cidade pode carregar um segredo antigo esperando para ser desenterrado. Parte 3. Túneis esquecidos sob o centro da cidade. Sob o agitado centro do Rio de Janeiro existem túneis antigos, esquecidos e em alguns casos completamente abandonados. Muitos deles foram construídos no século XIX e no início do século XX, para transporte de bonde, logística militar e até como refúgio em tempos de conflito. Esses túneis ainda existem, embaixo de locais como a Lapa, o Castelo e a região do Largo da Carioca. Durante reformas urbanas, como a do Porto Maravilha, engenheiros e operários relataram encontrar estruturas de túneis que não constavam em mapas oficiais. Algumas dessas passagens estavam parcialmente inundadas, outras tomadas por raízes e animais, mas todas traziam um mistério em comum: ninguém sabe exatamente por que foram abandonadas. Há também relatos de túneis subterrâneos que conectavam igrejas e conventos, usados por membros da elite para escapar de protestos ou perseguições políticas. Esses acessos secretos ainda instigam a imaginação de historiadores e urbanistas que investigam os segredos escondidos sob o concreto da cidade moderna. Além do valor histórico, esses túneis despertam o fascínio de exploradores urbanos e caçadores de mistérios. Alguns chegam a entrar clandestinamente nesses locais para fazer registros fotográficos e vídeos, embora o risco de desabamento ou gás tóxico seja alto. Mesmo assim, o subsolo do rio permanece sendo um território de segredos não revelados. Essa rede subterrânea pouco documentada reforça a ideia de que o Rio de Janeiro não é só o que se vê na superfície. A cidade tem camadas escondidas, físicas e simbólicas, que revelam capítulos inteiros de sua história esquecida. Parte 4. O mistério da Ilha Fiscal. A Ilha Fiscal é mais conhecida por ter sediado o último grande baile do Império, em 1889, dias antes da proclamação da República. Mas o que poucos sabem é que essa pequena ilha na Baía de Guanabara esconde segredos e histórias que vão muito além do glamour daquela festa histórica. Construída para abrigar a alfândega imperial, a ilha logo se tornou palco de boatos sobre espionagem, corrupção e até passagens secretas ligando-a ao continente. A arquitetura em estilo neogótico europeu, fora de contexto em pleno rio tropical, já cria um ar misterioso por si só. Muitos visitantes relatam uma atmosfera densa no local, como se algo ali tivesse sido interrompido abruptamente, o que faz sentido, considerando que o baile na ilha simboliza o fim do Império no Brasil. A partir desse evento, muitos associaram o lugar a presságios e maldições. Existem também lendas de que a Ilha Fiscal teria sido usada para encontros políticos secretos entre representantes da monarquia e empresários europeus. Alguns historiadores mencionam documentos desaparecidos e projetos comerciais que nunca vieram à tona, sugerindo que a ilha servia como ponto neutro de negociações delicadas.
Com o passar do tempo, o local se tornou uma atração turística, mas ainda permanece cercado de mistério. Pesquisadores relatam que parte das dependências subterrâneas da ilha está selada até hoje, e que escavações revelaram estruturas que não constam nos registros originais. O próprio caminho submerso que ligaria a ilha ao arsenal da Marinha é tema de especulações. Assim, a Ilha Fiscal é mais do que um símbolo do fim de uma era, é um palco onde a história oficial e as teorias ocultas se entrelaçam. Um pedaço do rio que continua a provocar a imaginação de quem se aventura a decifrá-lo. Parte 5. A Pedra da Gávea e o rosto gigante. Um dos maiores mistérios naturais do rio é a Pedra da Gávea, uma montanha imensa que parece guardar um rosto esculpido em sua face. Muitos acreditam que ali estaria a marca de uma civilização perdida, talvez os fenícios, que teriam deixado inscrições e símbolos enigmáticos na pedra durante uma viagem intercontinental milenar. Essas teorias, apesar de controversas, despertam fascínio desde o século XIX. A suposta cara esculpida é visível de vários ângulos, especialmente de barcos que passam pela orla. Para alguns, é apenas uma formação rochosa natural, para outros, é um monumento feito por mãos humanas, apagado pela erosão do tempo. Pesquisadores amadores e esotéricos apontam para inscrições estranhas na base da montanha, que seriam evidências de línguas semitas antigas. Além das teorias arqueológicas, a Pedra da Gávea é conhecida por relatos de fenômenos inexplicáveis, bússolas que param de funcionar, sensação de vertigem fora do comum e até aparições misteriosas de luzes durante a noite. Escaladores e aventureiros afirmam ter visto figuras humanas nos platôs da montanha, mesmo quando não havia mais ninguém no local. O local é também um dos pontos preferidos para rituais místicos e meditação. Pessoas ligadas a crenças esotéricas consideram a Pedra da Gávea um centro de energia espiritual. Isso reforça ainda mais o status místico da montanha, que é ao mesmo tempo desafio físico e enigma histórico. Mesmo sem provas científicas conclusivas, a Pedra da Gávea continua sendo um dos maiores mistérios do rio. Um guardião de pedra que vigia a cidade de cima, carregando segredos que talvez nunca venham à tona, mas que continuam a alimentar a curiosidade popular. Parte 6. O rio submerso da Baía de Guanabara. Por baixo da famosa Baía de Guanabara existe um sistema de canais e estruturas submersas que muitos desconhecem. Pesquisas recentes mostraram que há sinais de ocupações antigas sob o leito da baía, o que levanta teorias sobre aldeias indígenas e até estruturas coloniais que foram engolidas pelo avanço do mar. Esses achados contradizem a visão de que toda a ocupação da região foi exclusivamente costeira e superficial. A presença desses traços arqueológicos submersos tem despertado o interesse de historiadores e mergulhadores. Algumas ruínas foram identificadas próximas à Ilha do Governador e à Ilha das Cobras, sugerindo que antigas construções foram literalmente afundadas pelo tempo e pelo impacto ambiental de séculos de exploração. Durante escavações para a construção de pontes e sistemas viários, trabalhadores relataram encontrar colunas de pedra, utensílios antigos e fundações que não estavam mapeadas. Esses achados foram rapidamente encobertos ou arquivados, o que alimenta suspeitas de que muito do que foi descoberto jamais foi revelado ao público. Além disso, a poluição extrema da baía ao longo do século XX ajudou a preservar essas estruturas de forma incomum, criando uma espécie de cápsula do tempo. No entanto, o acesso é limitado, e qualquer tentativa de escavação precisa enfrentar uma burocracia complexa e riscos ambientais. O rio submerso da Baía de Guanabara permanece um território pouco explorado, tanto por limitações técnicas quanto por falta de interesse político. Mas cada novo indício aponta para a possibilidade de que muito da história do Rio de Janeiro está literalmente debaixo d'água, invisível, mas não apagada. Parte 7. O elevador misterioso do castelo. Na antiga região do Morro do Castelo, demolido nos anos 1920 para dar lugar a obras de modernização, existia um elevador público que ligava o topo do morro ao nível da cidade.
Mas relatos indicam que esse elevador, embora supostamente desativado, ainda funcionava misteriosamente durante a noite por vários anos após a demolição do morro. Moradores ouviam o barulho da engrenagem e viam luzes se acendendo sozinhas. O mais estranho é que não existia mais acesso oficial ao elevador, já que o morro havia sido totalmente removido. Técnicos enviados para investigar diziam que o maquinário havia sido desligado, mas os relatos continuavam. Isso fez com que muitas pessoas passassem a associar o local a manifestações paranormais. Pesquisadores do espiritismo e de fenômenos sobrenaturais começaram a visitar o local na década de 1940, registrando mediunicamente presenças de antigos moradores do Morro do Castelo. O elevador, então, passou a ser considerado um portal espiritual, ligado a um ponto de energia intensa, segundo relatos da época. Com o tempo, o espaço foi definitivamente lacrado. Hoje, a maioria dos cariocas desconhece essa história, e muitos sequer sabem da existência do Morro do Castelo, que foi uma das áreas mais importantes do início da ocupação portuguesa no Rio. A demolição foi um marco de apagamento da memória urbana. Esse episódio reforça o quanto a cidade do Rio tem camadas de história e mistério ocultas sob a paisagem moderna. Mesmo em meio ao concreto, histórias esquecidas continuam sussurrando por entre os prédios e calçadas. Parte 8. O obelisco invisível da Praça XV no coração do centro histórico do Rio de Janeiro, mais precisamente na Praça XV, há um monumento que quase ninguém nota: o obelisco da Praça XV. Ele está ali desde o início do século XIX, mas permanece invisível aos olhos da maioria, engolido pela paisagem urbana e pela correria do dia a dia. O curioso é que esse obelisco foi construído para celebrar um evento que, com o tempo, perdeu o significado popular. Trata-se de um marco da aclamação de Dom João VI como rei em terras brasileiras. Mas o mais intrigante é que existem divergências sobre sua origem. Alguns pesquisadores afirmam que o monumento pode ter sido reutilizado de outro contexto ou que teria, originalmente, outro propósito simbólico, como um marcador astronômico ou até um ponto de controle de rotas marítimas. A estrutura do obelisco é cercada por símbolos que não são fáceis de interpretar, muitos com origem maçônica. Isso levantou, ao longo dos anos, diversas teorias sobre sua real função. Alguns acreditam que ele marca um eixo energético da cidade, ou um ponto geográfico místico ligado a outras estruturas simbólicas do Rio. Outra curiosidade é que o monumento já foi movido de lugar mais de uma vez. Em cada reposicionamento, surgiam rumores de que alterações no entorno estavam ligadas a supostas maldições urbanas, como enchentes repentinas ou instabilidade no trânsito da região portuária. Nada comprovado, mas o suficiente para manter o monumento envolto em mistério. A história do obelisco invisível mostra como o Rio está cheio de relíquias à vista de todos, mas que poucos param para observar. Mesmo os monumentos mais discretos podem carregar uma bagagem simbólica densa, esperando apenas alguém curioso o suficiente para investigar. Parte 9. A praia que desapareceu do mapa. Você sabia que o Rio de Janeiro já teve uma praia que simplesmente desapareceu? Trata-se da Praia do Russell, que existia onde hoje fica o bairro da Glória. Até o início do século XX, era uma pequena faixa de areia que atraía moradores da elite e servia como ponto de encontro aos domingos. Hoje, ela é apenas uma lembrança apagada pela urbanização desenfreada e pelas reformas no litoral da cidade. Com as sucessivas obras de aterramento da Baía de Guanabara, a praia foi sendo engolida pelo concreto e substituída por vias expressas, estacionamentos e projetos urbanos. O nome, Russell, sobrevive apenas em placas e no nome de uma rua. É como se a cidade tivesse decidido esquecer deliberadamente esse pedaço de sua identidade litorânea. Há poucos registros fotográficos da antiga praia, o que contribui para o seu caráter quase fantasmal. Alguns historiadores afirmam que a região ainda conserva traços do antigo contorno da baía, visíveis apenas por quem conhece a geografia original. Moradores antigos relatam até hoje lembranças da água chegando onde agora só há asfalto.
A destruição da praia do Russell não foi apenas uma perda ambiental, mas também cultural. Eventos tradicionais, como festividades religiosas ligadas a Iemanjá, aconteciam ali. O desaparecimento do local resultou no deslocamento dessas celebrações e na ruptura de parte do tecido social da região. Esse caso é um alerta sobre como o desenvolvimento urbano, quando feito sem memória, pode apagar partes inteiras da história de uma cidade. A Praia do Russell, mesmo ausente fisicamente, continua presente como símbolo de um rio que desaparece em silêncio. Parte 10. A escadaria que leva a lugar nenhum. No bairro do Catete, próximo ao antigo Palácio do Governo, existe uma escadaria peculiar. Ela sobe, vira e termina abruptamente em um muro. Conhecida por moradores como escadaria para lugar nenhum, ela intriga arquitetos, urbanistas e curiosos que passam pela área. Sua construção remonta à primeira metade do século XX, mas ninguém sabe ao certo qual era seu propósito original. Alguns registros indicam que a escada fazia parte de um acesso secundário a um casarão que foi demolido na década de 1960. Outros acreditam que ela seria o começo de um projeto de passarela nunca finalizado, ligado a um plano de reurbanização do entorno do Palácio do Catete. O problema é que nenhum desses projetos possui documentação completa. Durante muitos anos, a escadaria foi tomada por mato e lixo. Mas o mistério em torno dela chamou a atenção de artistas e fotógrafos, que passaram a usá-la como cenário para trabalhos conceituais. Grafite com mensagens enigmáticas começaram a aparecer nos degraus, aumentando o tom de mistério. Além disso, moradores da região dizem ouvir sons de passos na escada durante a madrugada, mesmo quando ninguém está por perto. Alguns atribuem os ruídos a animais, outros a fenômenos sobrenaturais, já que o bairro do Catete é conhecido por suas histórias de assombrações, especialmente ligadas ao suicídio de Getúlio Vargas no palácio que fica logo ao lado. A escadaria que leva a lugar nenhum é mais do que uma falha arquitetônica, é um lembrete físico das promessas não cumpridas da cidade, dos caminhos que foram planejados e nunca realizados. Como tantos segredos do Rio de Janeiro, ela está ali, silenciosa, esperando alguém que finalmente a leve a algum lugar, nem que seja apenas no imaginário. Depois dessa viagem por 10 camadas ocultas do Rio de Janeiro, uma coisa fica clara: a cidade é muito mais do que cartões postais. Ela é feita de passados escondidos, histórias não contadas e estruturas invisíveis que sustentam não só sua arquitetura, mas sua identidade. O rio pulsa com uma energia que vai além da beleza natural, é uma energia feita de mistério, contradição e memória. Cada um dos tópicos que exploramos revela um fragmento dessa complexidade. Desde túneis secretos sob o centro da cidade até praias que sumiram do mapa, passando por lendas de fantasmas, monumentos esquecidos e escadarias sem destino, o rio mostra que suas camadas mais interessantes estão longe da superfície. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante, o fato de sempre haver algo mais por trás daquilo que os olhos veem. Mas por que essas histórias são tão pouco conhecidas? Talvez porque o rio, assim como sua gente, aprendeu a esconder dores e segredos atrás de um sorriso vibrante. Talvez porque encarar esses enigmas nos faz lembrar que a cidade, apesar de sua luz, carrega sombras profundas. Ou talvez porque o rio seja mesmo uma cidade viva, que muda, se reinventa e ao mesmo tempo resiste ao esquecimento. A verdade é que, ao mergulhar nesses mistérios, não só conhecemos melhor o rio, como também aprendemos algo sobre nós mesmos, sobre nossa relação com a história, com o tempo e com aquilo que preferimos deixar enterrado. E ao dar voz a esses segredos, damos também um novo sentido ao que é ser carioca, fluminense, brasileiro. Se você gostou dessa jornada pelo lado oculto do Rio de Janeiro, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Porque ainda há muitos outros mistérios esperando para serem contados. E quem sabe, o próximo segredo revelado não esteja bem debaixo dos seus pés.